Pronto, então iniciou a gravação. Vou abrir agora aqui a página. Tá conseguindo ver de boa aí, Brown? Foi de boa. Pronto, então vamos embora começar a apresentação. A monitoria hoje é primeiramente boa tarde, né, galera? Pra quem estiver assistindo aí, seja hoje, ou seja amanhã, seja na noite, seja de dia, enfim. Então hoje é a monitoria dinâmica, né, virtual como sempre aos sábados, e o tema de hoje será cinemática de partículas. Novamente tá aqui meu contato para quem quiser falar alguma coisa. E, enfim, vamos embora. É a estrutura da aula. Hoje a gente vai abordar os tipos de movimento mais básicos. Com o básico eu quero dizer movimento retilíneo uniforme, uniformemente variado, circular uniforme e circular uniformemente variado. Por quê? Porque é interessante também a gente lembrar dos conceitos que a gente viu desde o ensino médio para contextualizar para agora, já que a dinâmica ela vai pegar todo esse agrupado de conhecimentos e vai inserir problemas mais complexos. Então é sempre importante a gente estar com conhecimento em dias. A gente também veremos na aula de hoje tipos de movimento. Eu botei realístico, né? Faltou até uma outra aspas fechando aqui. Mas realístico para querer dizer que com translação retilínea a gente vai abordar um conceito mais próximo da realidade do que o movimento retilíneo uniforme. Por quê? Porque a gente pode se mexer não somente em uma direção unidimensional. A gente pode ter um problema que mova-se em uma direção bidimensional ou tridimensional, mas sempre realizando um movimento translacional, ou seja, retilíneo em uma direção que seja tri, bi ou unidimensional. Temos aqui uma translação curvilínea também, que é um caso específico de translação, onde o movimento de um corpo vai se dar paralelo, mas em torno de um eixo, algo que a gente vai abordar depois. E temos os casos de rotações, que é a rotação em torno de um ponto e a rotação em torno de um eixo. Após isso, a gente abordará restrições e suas aplicações. Então, o que acontece se eu restringir o movimento em uma direção? O que acontece se eu restringir o movimento em um círculo polar? Então vai ser interessante a gente abordar isso. E ao final da aula a gente abordará um problema de prova que foi tema da prova de 2 períodos atrás e que sempre a metodologia se repete ao longo das questões. Então é bem importante a gente fazer ele. Relembrando que da monitoria de quinta-feira de manhã as questões ainda serão digitalizadas e eu vou anexar no Drive. Só recordando, todos os materiais vão estar lá presentes no Drive. Então não deixem de olhar. Vamos embora. Tipos de movimento. Movimento uniforme. Cadê o mouse? Como está descrito aqui. Então, basicamente, um movimento uniforme. Lembrando que a gente está estudando cinemática de partículas, tá? Ó, já esqueci desse detalhe. A gente, agora no começo, estamos abordando corpos extensos como partícula. Ou seja, um corpo de dimensões grandes será abstraído para uma partícula no qual a gente consegue analisar todas as propriedades dinâmicas desse corpo sem levar em conta toda a sua estrutura enorme. Como, por exemplo, tem um avião. Não é necessário eu analisar toda a estrutura física de um avião para saber a análise de velocidade, de deslocamento dele, a aceleração do mesmo. Eu posso abstrair esse meu corpo extenso para um ponto que chamamos de ponto pontiforme, que é um ponto que vai garantir todas as propriedades dinâmicas e cinemáticas desse corpo. Então, reforçando, quando a gente está analisando esse movimento aqui, na primeira unidade desse curso, a gente está trabalhando com partículas, que nesse caso é um corpo extenso abstraído a um ponto. Então, vamos retomar. Então, MRU, movimento retilíneo uniforme, é quando a gente tem a aceleração igual a zero, ou seja, a taxa de variação em relação ao tempo da velocidade é equivalente a zero. Então, é um movimento no qual a partícula moverá-se em uma linha reta, ou seja, é um movimento retilíneo, um movimento translacional, já falando de maneira mais sofisticada. E sem aceleração, ou seja, a velocidade dele é constante. Claro que a gente sabe que esse é um caso específico e muito restrito de um movimento, porque na vida real a gente nunca vai ter uma aceleração igual a zero. Ela pode ser ínfima, pode ser 0,000 alguma coisa, mas nunca vai ser zero, porque a gente sempre tem uma relatividade de movimento. E além disso, tudo está em constante movimento ao longo do espaço, né? Não é só nós, seres humanos, o carro que estamos dentro, um trem, um avião, o nosso planeta, o nosso sistema solar. É basicamente todo o universo está em movimento. Então, basicamente, o conceito de movimento retilíneo uniforme é só uma forma mais,
como é que eu vou dizer, simplificada de a gente observar o movimento, mas ele não é real, tá? Mas é interessante essa abordagem porque em vários problemas, seja até na cinemática de partículas ou de várias partículas e até na terceira unidade de corpo rígido, essa noção vai ser válida porque ela está bem ligada com a primeira lei de Newton. Lei essa que a gente verá mais a fundo na outra aula. Então, basicamente, essa lei diz que um corpo que tende a estar em repouso continua em repouso, e um corpo que está em movimento tende a ficar em movimento. Então, basicamente, é uma descrição sem ausência, com ausência de forças, ou seja, quando a aceleração é igual a zero. Então, basicamente, essa é a descrição do movimento uniforme. Então, a partir disso, como é que a gente consegue abordar com essa questão? A gente escreve a velocidade como uma taxa de variação da distância em relação ao tempo, que ela é uma constante, e integra. Integrando isso, ó, ficamos com a integral de dx é igual à integral de v dt. Ou você pode botar do jeito que eu coloquei aqui, da esquerda para a direita. Não muda nada. Obtemos simplesmente uma variação de espaço, ou seja, a posição final é equivalente à posição inicial, mais a velocidade, que é uma constante, multiplicada pelo tempo. É uma função temporal e com velocidade constante. Vamos para o segundo caso, que é o movimento retilíneo uniformemente acelerado. Ou seja, é um movimento que agora há a presença de aceleração. Ou seja, a aceleração é importantíssima para que ocorra esse movimento, já que ao longo do tempo essa velocidade irá variar em decorrência da aceleração. E como a gente prova isso? Simples. A aceleração é igual à taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. Para esse caso mais específico, que é o caso mais básico, a gente considera a aceleração como uma constante, algo que a gente vai provar com um exemplo a posteriori que pode introduzir um viés novo, ou seja, a aceleração pode variar, pode ser constante, pode ser igual a zero, que nesse caso aqui. Então é sempre importante a gente estar aliado a esses conhecimentos. Então, basicamente, esse é um movimento no qual a partícula move-se em linha reta, mas com velocidade variada e uma aceleração constante. Então, como a gente resolve esse problema cinematicamente para formular equações de movimentos cinemáticos? Ou seja, a gente pega essa equação aqui da aceleração, que é a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo, e deriva a mesma, integra a mesma, desculpa, deriva não, integra. Integrando, a gente vai ter a integral da velocidade final, da velocidade inicial a final de dv, e é justamente igual à integral do tempo inicial ao tempo final, de a dt. E com essa equação aqui, a gente obtém uma função horária da velocidade em relação ao tempo. Ou seja, a velocidade final é equivalente à inicial somada com mais ou menos, porque a aceleração pode ser mais ou menos, né, pode ser positiva ou negativa, e multiplicada pelo tempo. Então essa é uma equação de velocidade final. Mas a gente pode montar também uma equação para o movimento retilíneo que deixe em função do deslocamento, como a gente fez anteriormente? Pode. Como é que a gente faz isso? A gente pega uma outra definição, que é a velocidade como a taxa de variação da posição em relação ao tempo, e vai integrar essa equação. Jogando essa equação aqui em forma integral, a gente obtém essa expressão aqui, ó. Integral de dx inicial a x final, é igual a integral de v, que daqui a pouco eu explico o que é isso aqui, multiplicada por t, que é basicamente essa integral aqui, ó. Multiplico dt pelo v e vamos integrar agora essa equação toda. Por que a gente igualou esse v ao resultado que a gente obteve anteriormente, que é velocidade inicial mais ou menos aceleração multiplicada pelo tempo? Simplesmente pelo fato de que essa velocidade que a gente está trabalhando é a velocidade que é uma função do tempo. Então a gente tem uma integral de algo que não é constante, mas é algo que é função do tempo. Portanto, a gente vai integrar ele em relação ao tempo, já que ele varia em relação ao tempo. Então essa integral ficará como a posição final é igual à posição inicial, somado com VOT, que é a velocidade inicial multiplicada pelo tempo, e somada com a aceleração pela integral do tempo, que é um polinômio, que vai ficar TF quadrado menos TO quadrado sobre 2. Aí eu entro com a informação extra. Por que aqui a gente não considera TF menos TO e por que aqui a gente não considera TF quadrado menos TO quadrado sobre 2? Simples, porque no estudo da cinemática a gente está trabalhando com um referencial. Lembra da primeira aula que é importante definir um referencial inicial, que é sempre o sistema cartesiano para todos os problemas? Então, quando a gente... Se vocês escutarem um barulho de fogos, é porque o pessoal daqui da rua está inventando ficar brincando agora. Mas, enfim.
voltando. Eu vi que algumas pessoas entraram, daqui a pouco eu falo também rapidinho. Aí só continuando na linha de raciocínio, a gente não considera porque utilizamos um tempo equivalente a zero no sistema de referência que estamos utilizando. Ou seja, a gente observa de um tempo inicial equivalente a zero e só analisa essa variação de tempo. Por isso que a gente abstrai esse TF menos TO e trabalha só com o tempo final. Porque a gente vai querer esse tempo decorrido e não analisar o tempo inicial que a gente sabe que é zero, né? Beleza? Então, com essa equação aqui, a gente monta o que chamamos de sorvetão, né, que é uma simplificação do ensino médio, que é basicamente uma função horária do espaço ou da posição em relação ao tempo, já que depende do tempo, né? Óbvio. E fica uma pergunta agora: tem como a gente obter essa equação sem dependência do tempo? Ou seja, eu quero montar uma equação que seja atemporal e não temporal como as duas que a gente obteve anteriormente. Ou seja, três, né? Se contarmos com esse cálculo daqui. Sim, é viável. E como a gente faz isso? A gente vai igualar essas duas equações aqui, ó. Temos uma taxa de variação em decorrência de um tempo infinitesimal em cada uma dessas equações. E o que acontece se a gente igualar esses dt, esses dois dt? A gente fica com dv sobre a, que é igual a dt, e ficamos com dx sobre v, que é igual a dt. Igualando esses dois diferenciais de tempo, a gente tem aqui, ó, a dx igual a v dv, após realizar a multiplicação em cruz, como a regra de 3. Então, o que acontece se integrarmos essa equação? A gente vai obter uma função atemporal em relação a essa expressão aqui, ó. De novo, reforço que a gente está utilizando a aceleração constante, como está definido aqui. Mas óbvio que em problemas a gente pode abordar uma aceleração variável, tá? Aí vamos ver cada caso um caso. Então, continuando, como é constante puxa para fora, vamos integrar só o espaço, ou a posição, aqui, ó, da posição inicial à final, e depois vamos integrar a velocidade, v dv como velocidade inicial e velocidade final. Por que a gente não introduz essa equação aqui de velocidade, já que a gente está trabalhando com a velocidade final? A gente não introduz essa variação de velocidade, mesmo a velocidade sendo a função do tempo, porque a gente não quer ter uma função temporal, a gente quer ter uma função atemporal. Ou seja, a gente não vai introduzir a equação de antes aqui, porque ela depende do tempo, e a gente quer uma que independa do tempo. Então, fazendo o cálculo, como aqui uma integral de um polinômio, ficará com vf quadrado menos v ao quadrado sobre 2. E do outro lado, que é o lado esquerdo, ficará com a, que é a constante, multiplicado pela posição e final menos inicial. Reescrevendo isso aqui em termos da velocidade, podemos obter uma função de deslocamento, ou seja, ela independe do tempo, que é o que? A velocidade final ao quadrado é equivalente à velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração constante multiplicada pelo quê? Pela posição final menos a inicial. Uma outra forma de denotar essa equação é Torricelli. Então a gente tem as equações cinemáticas mais básicas, óbvio. Por que básicas? Porque a gente está utilizando a aceleração aqui como constante, né? E trabalhamos aqui de maneira mais simplificada de movimento retilíneo, que são temporais e atemporais. Então a gente consegue resolver uma gama de problemas a partir dessas equações básicas aqui de movimento. Então, na prova, é viável você demonstrar, como eu demonstrei agora, passo a passo? Sim e não. Eu consideraria que você observasse essa necessidade decorrente do tempo. Se você vê que tem questões muito complicadas, você não vai demonstrar isso na hora da prova, mesmo que o professor até ache mais adequado. Por que você não vai demonstrar? Simples, você bota assim, ó, a constante, a dv dt, vdx dt, não integrarei por conta do tempo e coloca a expressão final se você já tiver ela anotado, se der ou não para levar um formulário. Então fica mais fácil assim para não perder tanto tempo, tá? Agora deixa eu ver quem é que entrou aqui para eu falar alguma coisa. Entrou Adriano e Claudemir. De boa aí, gente, querem falar alguma coisa? Eu posso seguir. Pode seguir. Beleza. Só avisando que de vez em quando eu posso não comunicar quando tem aula no sábado, né? Mas todo mundo tá ciente que sempre sábado teremos aula, tá? Só avisando esse detalhe aí. Vamos embora. Quer falar alguma coisa, Bruno? Não, só pra dizer que tá tranquilo por enquanto. Vamos embora. Beleza? Então temos aqui um movimento
relativo de partículas. Ponto. Pronto. Interessante aqui. Um outro tipo de movimento é simplesmente um movimento relativo, que ele não é uma coisa nova. Ele é basicamente um tipo de movimento que a gente vai analisar dois corpos, ou seja, é necessário duas partículas para que a gente consiga trabalhar com relatividade. Por quê? Dado um sistema de referencial inicial, como está descrito aqui, deixa eu ver se a canetinha abre. Perfeito. Ó, pegou. Dado um sistema de referência aqui inicial, como o y e um x, como a gente consegue trabalhar com um movimento relativo? A gente vai definir um sistema inicial em um ponto O qualquer e vamos definir um ponto A e um ponto B. A partir disso, denotaremos um vetor posição que vai de O até A e um vetor posição que vai de O até B. E denotaremos o nosso movimento relativo, ou seja, um deslocamento relativo que ele vai de B para A, formando um triângulo, que não necessariamente tem que ser um triângulo retângulo, pode ser um triângulo de qualquer forma que seja. E por que é importante isso? Por que é interessante trabalhar com relatividade? Porque nem sempre a gente vai ter um problema tão basiquinho. Se eu quero saber a velocidade de um ponto que está fora do meu sistema de coordenada global, ou se eu quero obter a velocidade de um ponto que está sobre o mesmo corpo, mas está distante a uma certa distância. Por exemplo, eu tenho uma barra aqui imaginária. Deixa eu ver se consigo desenhar aqui melhor. Tem uma barra aqui imaginária. Cadê? Tem uma barra aqui imaginária. E tenho aqui um ponto A e tenho aqui um ponto B. Vamos supor que eu tenho os dados da velocidade de A e do deslocamento de A, mas quero saber aqui a velocidade de B. Como é que eu faço para descobrir? Simples, eu analiso o movimento relativo. Por quê? Eu deixo o meu movimento em função de A e depois trabalho com o meu movimento de B para A, fazendo com que o meu problema torne-se mais fácil. Então é bem interessante essa perspectiva, porque conseguimos resolver problemas de maneira bem mais básica. Então, vamos lá para a definição mais matemática das coisas. Como definimos um movimento relativo? Simples. Denotamos de xb, ou seja, a posição de B relativo a A. Isso aqui é equivalente à posição de B, como está descrito aqui, menos a posição de A, ou seja, a posição de B relativo ao meu sistema de coordenadas inicial, que é localizado no ponto O, menos a posição de A relativo ao meu sistema de coordenadas inicial. Ou seja, eu tenho basicamente uma descrição de uma distância que depende e ao mesmo tempo não depende do meu sistema de referencial local, ou seja, depende só do global aqui, que é o que a gente denotou. Isso é bem interessante, que torna o problema mais fácil, ao ponto de que não necessitamos ficar criando novos sistemas de coordenadas, novos vetores unitários. Provavelmente conseguimos abstrair tudo isso para uma coisa mais simplificada. Tá? Então estou falando isso aqui, não vai ser talvez tão explorado na primeira unidade, mas na terceira unidade de corpo rígido, toda essa noção aqui que eu estou falando vai ser retomada e a gente vai ver isso de uma maneira muito mais rústica. Agora fica a questão, como é que eu obtenho a minha velocidade relativa de B em relação a A? Simples, eu vou derivar em relação ao tempo. Então, eita, que foco aqui tá virado, cacete. Então, se eu tenho aqui a posição de B relativa a O, e se eu derivar em relação ao tempo, eu vou obter a minha velocidade? Vou, porque P, a distância de B relativa ao meu sistema de coordenadas inicial, ela também é uma função do tempo. E se é função do tempo, a gente consegue derivar e obter a velocidade. Portanto, a velocidade de B relativo a O... Eita, meu Deus. Vamos voltar para a página aqui. A velocidade de B relativo a O é basicamente o quê? A velocidade de B após a gente derivar e a velocidade de A após a gente derivar, respeitando também o sinal negativo e respeitando toda a propriedade matemática. Então aqui a gente pode isolar o B se quisermos, ou pode isolar o A também se quisermos, caso a gente já tenha o dado da velocidade relativa e da velocidade de B. Assim como, analogamente, a gente também pode obter a aceleração, que é uma função do tempo. Então, derivando em relação ao tempo a primeira equação, a gente obtém o quê? A de B relativo a A é igual a aceleração de B menos a aceleração de A, ambas em relação ao sistema de coordenadas inicial. Beleza? Aí fica agora
parte de observação. É interessante a gente analisar esse viés algébrico do entrave por conta do seu caráter abstrato. Por que isso? Porque, por exemplo, qual é o caso que a gente vai ver o movimento relativo? Típico: esteiras, ultrapassagens de carro, ultrapassagens de trem, aviões, geralmente sempre ultrapassagem, ultrapassagem e velocidade relativa. Vamos trabalhar com velocidade relativa também, corpo rígido na terceira unidade. Vamos trabalhar o que, como já falei, esteiras, provavelmente em algumas polias, algumas vezes. Vamos trabalhar também em outros sistemas mais móveis. Então, sempre que tivermos essa relação de dois corpos que estão abstraídos para dois pontos, ou seja, duas partículas, a gente sempre vai analisar movimento relativo. Afirmando novamente, se eu tiver duas partículas, posso trabalhar com movimento relativo ou não. Depende do meu caráter. Se eu tiver uma partícula, não é necessário trabalhar com movimento relativo. Então, essa é a afirmação que eu quero deixar aqui. De boa? Eu até denotei aqui, para quem não entendeu a minha forma de ler. X de B relativo a A significa o quê? A posição de B em relação a A é o quê? A posição de B, que é o X de B, menos X de A. Então, eu denotei aqui por extenso, caso alguém não tenha conseguido entender. Até denotei aqui também, ó, em relação ao sistema de referencial inicial, para quem for olhar depois. Passando aqui agora para outra página. Vai passar não, né? Vamos lá, movimento dependente. Basicamente não é um tipo de movimento, né? Mas eu descrevi como movimento para a gente lembrar que isso aqui já está caracterizando quase uma restrição. Por quê? Porque uma dependência, ela basicamente torna que um movimento seja dependente intrinsecamente do outro. E a gente considera isso como quase uma restrição. Ou seja, naquele meu caso anterior aqui de movimento relativo, basicamente eu tenho uma dependência aqui intrínseca. Por quê? Porque se eu quiser saber o meu movimento de B, ele depende literalmente de A. Ele depende da velocidade de A, depende da velocidade relativa entre os dois. Se eu quiser também saber a aceleração, tem uma dependência aqui, uma relação de dependência. Então, meu movimento relativo, ele também se encaixa em um movimento mais restritivo, em um movimento dependente. Então, é com isso que eu começo a inserir agora a noção de restrição, tá? Mas antes de trazer essa noção de restrição, eu vou definir agora para vocês os movimentos de forma mais geral, para que vocês, né, tenham um conhecimento um pouco mais avançado. Cadê? Pronto, tá aqui. Então, esse não é o capítulo que a gente vai ver na primeira idade, mas aqui está bem explicadinho o significado de cada movimento que será explorado quando estivermos trabalhando com o corpo rígido, como até disse aqui no capítulo 15 do BIA. Então, temos o primeiro movimento, mais geral, que é o movimento translacional retilíneo. Então, vamos supor aqui um corpo, não se apeguem tanto à forma dele, seja uma batata, seja uma barra, enfim. Denotem um corpo que ele tem dois pontos aqui, um ponto B e tem um ponto A, como está denotado aqui. Eu acho que não precisa nem da minha canetinha, mas eu vou pegar ela aqui. Tem o meu ponto B e tem o meu ponto A. Tem o meu ponto A2 e tem o meu ponto B2, que é basicamente o movimento, que é basicamente o deslocamento do ponto A1 e B1 após eles moverem-se nessa distância x aqui. Ou seja, B1 e A1 movem-se paralelos numa distância reta paralela, ou seja, de A1 para A2 é uma reta e de B1 para B2 é outra reta, e ambas essas retas são paralelas. Então, o movimento de forma mais geral translacional é sempre assim. Ele pode se mover em uma direção, podem se mover bidimensionalmente, que é um movimento oblíquo, como eu estou descrevendo aqui em relação ao sistema de coordenadas referencial, YX. Pode se mexer em um movimento dimensional, se eu tiver aqui um eixo Z, Y e X, ele pode se mover aqui obliquamente, pode se mover aqui ó, em uma direção só, e assim respectivamente, tá? Então, basicamente, um movimento translacional em uma direção, em duas ou em três, ocorre com retas paralelas. Sempre os pontos vão se deslocar na mesma distância e paralelamente, tá? Tá aí um caso interessante. Agora vamos para o... Eita, passei demais, ó. A página 393, que página foi agora? Oh, meu Deus. Só um pouco, um minutinho aqui por retomar. Página 9. O caso que a gente vai ver agora é de translação curvilínea.
Então, eu tenho um exemplo na mente, mas é interessante a gente mostrar a imagem para ficar mais claro. Ai, ai. Cadê? Não, é nesse caso aqui não, mais de cima. Pronto, tá aqui, cheguei. Então, imagine uma placa que está presa aqui a duas hastes e ambas estão fixas no mesmo nível. Então, essa placa aqui está presa no mesmo nível e fixa no mesmo nível. O que acontece se eu mover essa placa formando um trajeto curvilíneo? Eu tenho uma translação curvilínea. Por que eu tenho uma translação curvilínea, Carlos? E não uma rotação? Simples, porque essa minha barra aqui, ó, ela vai estar se deslocando horizontalmente e verticalmente ao mesmo tempo em uma distância comum, ou seja, essas barras vão se deslocar proporcionalmente e sempre paralelamente, formando retas infinitas em movimentos proporcionais, ou seja, vamos ter aqui uma placa que vai se mover em paralelo, ela nunca vai estar rotacionando, como no caso aqui a posteriori, que sempre fará movimentos retilíneos infinitos, porque temos aqui várias retas. Então esse aqui é um caso de translação curvilínea. Então sempre problemas com placas, ou algo que esteja preso com duas hastes que se move em uma curva, mas ele não rotaciona, é um exemplo de translação curvilínea, tá certo? E como seria agora um movimento mais geral de rotação? Não, eu não vou chamar de rotação pura, né? Porque isso não tem nada a ver. Mas rotação em torno de um ponto. Como a gente trabalha com rotação em torno de um ponto? A gente vai trabalhar com o mesmo caso, só que aqui ó, a gente tem uma haste e não duas. Por que uma haste é interessante? Pelo fato de que minha placa agora ela vai estar rotacionando em conjunto com a minha haste, ou seja, o meu movimento aqui não mais vai ser retas infinitas, retas sempre paralelas, como era o caso anterior. Ele vai ser agora um trajeto curvilíneo, uma circunferência, definida pela distância do raio, tá? A distância daqui até aqui, a distância daqui até aqui. Beleza? Então, sempre que a gente tiver esse movimento curvo, onde não vai haver mais deslocamentos paralelos, a gente tem uma rotação. E, nesse caso aqui, é uma rotação em torno de um ponto, porque o meu corpo está rotacionando em relação ao O, que nesse caso aqui é o local onde denotaremos o nosso sistema de referência inicial YX, ou XY. E o último caso de rotação, que é a rotação em torno de um eixo. Então, a gente supõe aqui um corpo, esse corpo genérico aqui, põe um ponto A e um ponto B, e coloca esse corpo para rotacionar em torno de um eixo no seu interior. Ou seja, esse corpo vai estar rotacionando aqui na sua direção de maior comprimento, que pode ou não ser o caso que a gente está estudando, mas o caso que eu quero analisar aqui é a movimentação em torno de um eixo. Então, sempre que o meu corpo estiver rotacionando em torno de si mesmo, seja na direção de maior comprimento ou não, porque eu podia denotar um outro eixo aqui, ou aqui na ponta, ou aqui na outra ponta, mas sempre que meu corpo estiver rotacionando em torno de si, eu tenho uma rotação em torno de um eixo. Beleza? Possa ser que meu corpo rotacione em torno de outro corpo também, mas aí esse corpo já não vai estar mais rotacionando em torno de si. Então não vai ser mais um eixo dentro dele mesmo, vai ser um ponto fora desse corpo, tá certo? Então aí a gente já passa de uma rotação em torno de um eixo para uma rotação em torno de um ponto. E em torno de um eixo a gente trabalha sempre com a rotação em um eixo passando por esse corpo. Não sei se ficou muito claro. Beleza? Então, para quem quiser dar uma explorada a mais em movimentos, faça o favor de analisar o capítulo 15 do BIA. Só o comecinho, tá? Não pare para estudar muito o corpo livre, só essa parte de movimento. Então, eu já passarei por formação. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Só Claudemir naquela hora, tudo tranquilo. Vamos continuar aqui com restrição. Vamos agora aderir restrição de movimentos. Então, basicamente, uma dependência, a gente vai partir da conceituação de movimento. Então, dependendo de cada movimento, seja uma translação curvilínea ou retilínea, uma rotação em torno de um ponto ou de um eixo, a gente vai ter essas noções de movimento e aquelas equações de cinemática aliadas aos conhecimentos de álgebra e etc e tal, para conciliar dependências. Então, com base nessa conceituação de movimentos e da noção de movimento relativo e outras dependências, a gente vai tornar necessário o aprimoramento dessa determinação. Por quê? Porque, dependendo do caso que a gente está estudando,
talvez o meu objeto não faça uma circunferência completa, ele pare, ou talvez a minha barra dependa de outro corpo para se mover. Então, sempre interessante a gente ter essa relação de dependência. Outra noção que é interessante a gente já ter desde agora, que é grau de liberdade. Então, basicamente, os graus de liberdade são uma quantidade mínima de números que a gente precisa para determinar o estado físico do sistema. Isso aqui de forma mais mecânica, né? Estou definindo isso aqui de uma forma mais genérica. Mas na prática, o que significa isso? Colocar um problema aqui para a gente abordar. Esse caso aqui, a gente não vai resolver ele, mas só demonstrando. A gente tem aqui um θ, que é o ângulo que essa haste aqui com mola está rotacionando. Temos aqui um x, que está denotando a posição a partir dessa barra fixa aqui, que também está mostrando o movimento em uma direção, na direção horizontal, que está indo da esquerda para a direita. Então aqui a gente já tem uma noção de restrição, ou seja, um movimento restrito horizontalmente. Mas, Carlos, o que isso tem a ver com grau de liberdade? Simples. Grau de liberdade é as configurações mínimas que eu preciso para denotar minha configuração total de movimento. Aí fica aquela questão. Eu preciso do θ e do x para denotar meu movimento dessa caixa aqui, supondo que isso seja uma caixa, tá? Eu preciso do θ e do x para denotar o movimento dessa caixa? Não. Para denotar o movimento dessa caixa, eu só preciso do x. Por quê? Porque eu restringi meu movimento a um movimento horizontal. Então, o meu grau de liberdade da caixa é basicamente só o x, só a posição que ele está se movendo. Então, quando eu tenho um grau de liberdade, eu estou querendo dizer que eu tenho ou vou dizer isso de forma simplificada, né? Eu tenho uma incógnita que ela é suficiente para descrever meu movimento de maneira geral, como o estado dessa caixa aqui, ó. Eu não preciso da angulação da caixa, não preciso de uma altura y dela, não preciso de uma cota em z. Eu simplesmente só preciso desse meu deslocamento em x, que ele é intrínseco para descrever meu movimento da caixa. Agora, para essa mola aqui, que ela está sendo comprimida e tracionada o tempo todo, né? Já que ela tem uma mola. Essa barra que está sendo comprimida e tracionada, já que ela tem uma mola. Eu preciso do meu x e do meu θ? Sim, preciso. Por quê? E preciso também até de um deslocamento aqui nessa direção longitudinal. Eu preciso porque, para descrever esse comportamento da mola, não é só esse deslocamento horizontal aqui de x que é suficiente. E também não é só essa angulação θ aqui que é suficiente. Eu necessito também de mais padrões, como também a deformação aqui dessa mola, tá certo? Então, os meus graus de liberdade dessa barra com a mola aqui seriam 3 e não 1 como o caso da caixa. Então, dependeria do x, do θ e dessa deformação da mola. Então, é sempre importante a gente ter essa noção de grau de liberdade como aquela incógnita que é importante, ou melhor, uma coordenada generalizada que é importante para eu definir o estado de movimento do meu corpo. Então, já estou introduzindo uma noção um pouco maior, né? Que é coordenada generalizada. Aqui tem a descrição de restrição, né? Que são imposições que impossibilitam uma nova configuração de movimento, ou seja, algo que diminui a infinidade do GDL, que é grau de liberdade. E temos aqui um problema, mas antes de definir esse problema, eu deixei essa noção de coordenada generalizada para quando estivermos trabalhando com Lagrange, porque não é tão interessante trabalhar com coordenadas generalizadas agora, mas ao longo do primeiro problema que a gente for fazer, eu vou introduzir essa definição de novo para vocês verem como ela se encaixa com grau de liberdade e com restrição de movimento, tá certo? Então, por enquanto, vamos ficar só na curiosidade. Vamos fazer um probleminha aqui para que a gente consiga desenvolver acelerações para qualquer tipo de caso que apareça. Então, tem um problema aqui que é escreva aceleração, velocidade e posição em função de tempo, velocidade e espaço. Então, basicamente, temos aqui a aceleração como uma função do tempo, a aceleração como uma função de velocidade e a aceleração como uma função de espaço. Como é que a gente trabalharia com problemas que descrevessem acelerações nesses casos? Aquelas equações que a gente viu anteriormente iriam ser modificadas
ou permaneceriam equivalentes? Vamos ver agora. Então, se eu tenho aqui A como a taxa de variação da... Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Eu tenho aqui a aceleração como a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. Se eu integrar ela em relação ao tempo, a gente vai obter aquelas mesmas equações que obtemos antes. Se o meu A é constante, eu obtenho o quê? Voat, né? Como a gente tem essa equação aqui, que é a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração como uma constante multiplicada pelo tempo. Aí, utilizando agora a aceleração em função do tempo, como é que ela ficaria nesse exato problema? A aceleração como uma função do tempo, ela iria ser integrada também. Então, neste caso aqui, essa forma de descrever o problema seria como a gente já descreveu antes com a aceleração constante. Ela não seria capaz de sanar essa letra A, que eu nem botei aqui, que eu estou percebendo agora. Mas vamos fazer ao vivo, né? Que é mais interessante. Então, se eu tenho aqui uma aceleração, obviamente a letra vai ficar feia, tá? Depois por escrito. Se eu tenho aqui uma aceleração em função do tempo, como é que eu integraria essa maravilha aqui? Como eu não tenho a função descrita, eu deixo ela da forma genérica. Então, o meu primeiro resultado vai ficar VF menos VO, já que é uma integral da velocidade inicial até a final, como está descrito aqui. E essa parte aqui, ó, ela não ficaria desse modo como está escrito. Ficaria integral de A em relação ao tempo multiplicada por dt. E ficaria dessa forma, já que a gente não tem uma definição da equação. Tá bom? Então seria essa uma maneira de descrever essa equação horária da velocidade em relação ao tempo. E como descreveria agora a equação horária do meu espaço em relação ao tempo? Espaço ou posição, tá? Fica aí como você quiser chamar, depende do caso. Simplesmente eu pegaria a minha equação, que é V como a taxa de variação da posição em relação ao tempo, utilizaria essa mesma equação aqui dentro e iria integrar. Ou seja, integral de dx, como está aqui, a gente obteria xf menos xo, como é o caso daqui, ó, xf menos xo, ou passando o xo para o outro lado, xf igual a xo. E essa integral maravilhosa aqui, ó, se tornaria basicamente uma integral dupla. Por quê? Porque tem uma integral de t i a tf, já que é uma função temporal, de quem? De VO, sendo a VO uma constante, multiplicada por dt, é a minha primeira integral. Aqui eu poderia obter um resultado, né? Que é esse daqui, VOT. E depois eu obteria o quê? Eu obteria a minha integral de t i a tf de uma outra integral de a em relação ao tempo multiplicada por dt. Tá? Então a gente basicamente teria uma integral dupla agindo aí. Então sempre vai ser assim quando a gente estiver trabalhando com aceleração em função do tempo. Nesse caso aqui a gente não aplicaria Torricelli porque a função está em relação ao tempo e não a temporal. Já para o segundo caso, que é a aceleração como função da velocidade, basicamente a gente ia aplicar aquela equação atemporal, já que a gente tem uma relação que independe do tempo. Então, a equação simplificada já ficaria dessa forma, como a gente tem aqui abaixo, ó, depois de igualar os dois infinitesimais de tempo, como eu demonstrei anteriormente, e poderíamos, passei demais, né? E poderíamos fazer isso aqui, ó, integrar a equação xf de xi até xf, como a integral de dx, de a v de dx, que é igual ao quê? A integral de vf a vi v dv. Só que não podemos integrar isso aqui pelo fato de que a aceleração depende da velocidade e ela está desse lado esquerdo. Então a gente tem que passar essa equação para esse lado de cá, como está descrito aqui, ó. E a gente obtém essa simples equação, que no caso vai ser só a integral de dx, que é xf menos xo, e essa integral aqui, ó, da velocidade inicial até a final de v a v dv. Então, como vai ficar isso aqui, a gente não sabe porque a gente não tem a descrição da aceleração, né? A gente tem a equação dela, ou uma forma de obter essa equação. Então, é necessário conhecer a velocidade e a aceleração. Deveria ter escrito isso aqui também. E aceleração. Beleza?
E a letra C, que é basicamente descrever a aceleração como o quê? Descrever a aceleração em função do espaço. Então, descrevendo a aceleração em função do espaço, ela agora é ax dx, a gente pode escrevê-la também de modo atemporal, já que a gente não tem tempo informado dessa descrição de a em função do espaço. Então, reescrevendo a equação, agora a gente vai poder realizar a integral do lado direito, mas não do lado esquerdo. Obtendo essa equação aqui, ó, Vf ao quadrado é igual a Vo ao quadrado mais duas vezes o resultado dessa integral, que vai de posição inicial à posição final de ax dx. É semelhante à Torricelli, mas não é equivalente à Torricelli, porque ninguém sabe como é que ela vai ficar. Então, nesse caso, a gente poderia chamar isso de um exercício e continuar operando e determinar a posição como a posição final, mais I, F e uma raiz, se for necessário. Mas eu não acho bom ficar fazendo isso na prova, não. Eu acho bom você observar cada caso. Se ele deu aqui uma aceleração que tem amortecimento, que pode ter, que é muito comum, que é um B vezes V. Como é que eu faço? Simplesmente eu vou aplicar essa equação aqui, ó. E a minha aceleração vai ser B vezes o V. Nesse carro do espaço não, no carro de cima, que é o carro da velocidade. Se eu tiver uma aceleração que dependa do espaço. Carlos, quando é que tu já viu uma aceleração que depende do espaço? Simples. Ao final de um balanceamento dinâmico de algo que envolva mola, eu vou ter uma aceleração referente à aceleração que a mola está se movendo, porque ela vai estar acelerando após ser comprimida ou tracionada, né? Então, essa aceleração vai depender da constante elástica da mola e da deformação específica dela na direção longitudinal, que é a direção do comprimento que a gente vai analisar. A direção de maior comprimento, que é a direção da mola, né? Então, feito isso, a gente pode inserir a aceleração como um kx, se for necessário, e trabalharmos com ela. Um kx sobre m, k sobre m multiplicado por x, que é o que geralmente a gente vai ver, tá? Então, a gente faria esse cálculo aqui se quisesse obter uma relação cinemática. Aí fica aquela pergunta, poxa, nem parece que a gente vai utilizar isso na vida. Mas questão de prova, como essa prova daqui, cadê essa prova? Pronto, essa aqui não. Essa aqui é uma questão que eu vou fazer, mas a prova do período passado, cadê? Não, essa imagem, primeiro exame. Esse aqui, pronto. Uma outra forma de responder esse problema seria por balanceamento dinâmico e não por energia. Então, ao realizar um balanceamento gigante dinâmico, após montar o diagrama de corpo livre, eu iria obter uma aceleração enorme e que depende dessa mola aqui, ó, já que essa mola vai ser comprimida no início para a gente realizar o deslocamento desse bloco. Então, essa compressão da mola aqui vai gerar uma aceleração dependente do espaço. E daí torna-se importante esse conhecimento da aceleração nesse caso específico, para que a gente consiga resolver de outro modo essa prova. Então, fica aí a dica. Voltando aqui, né? Vamos embora. Aplicações de restrições. Então, temos aqui restrição circular. Basicamente, a gente vai lembrar daquela equação de ensino médio, que o θ, ou seja, o ângulo de varrimento da minha circunferência, é basicamente meu arco de circunferência, né, que é meu S, sobre o raio de circunferência. Então, eu descrevo o θ como S sobre R. E aqui a gente encara essa equação como uma restrição. Ela restringe o meu espaço ao quê? Ao ângulo varrido multiplicado pelo raio. Ou ela restringe o meu ângulo varrido como o arco de circunferência sobre o raio de curvatura. O raio de curvatura não varia, mas ele impacta diretamente o cálculo, como eu deixei uma observação aqui denotada embaixo. Observem também que eu denotei um U de θ e um V de θ. Denotei um U de θ nessa direção aqui saindo, ou seja, um U de θ na direção de radial em relação ao raio. Lembrando que o raio está aqui, ó. O raio está aqui, o meu U de θ está para cá. E foi denotado aqui um V de θ para cá. V de θ para cá. Onde ele está descrevendo esse movimento curvo. Deixa eu sair, isso aqui sair. Um movimento curvilíneo que vai da posição aqui inicial até essa posição aqui. Como um trajeto de um skate, por exemplo. Tem uma rampa em um trajeto de curva. Tá certo? Alguém ia falar alguma coisa, foi? Alguém ia falar alguma coisa ou foi impressão minha? Acho que não. Ah,
Beleza, então vou continuar. Então, isso aqui é uma forma interessante também da gente trabalhar com o sistema de coordenadas nessa restrição. Só que eu lembro a vocês de uma coisinha, tá? É interessante não trabalharmos com uma descrição de vetor unitário no qual o U de θ esteja para cá, ou seja, um vetor unitário que analisa essa direção de maior comprimento e um v de θ, um vetor que analisa essa variação de ângulo aqui na direção do ângulo θ que está fazendo, lembrando que o θ está para cá. Por que não é interessante a gente trabalhar com um v de θ para cá e um de θ para cá? Porque ele tem que respeitar a regra da mão direita. E desse jeito aqui não respeita, tá? Ele tem que ser destrógero. Portanto, é interessante sempre trabalharmos com o de θ nessa posição e o v de θ nessa posição. Ou um r nessa posição e um e de θ nessa posição. Ou, se necessário, um b1 nessa posição e um b2 nessa posição. Enfim, sempre respeitando a regra da mão direita. Por quê? Porque a derivada do primeiro vai ser equivalente ao resultado do segundo, respeitando a regra da mão direita e não modificando os cálculos. Então é interessante a gente sempre ter essa noção aí. Então, supondo aqui um skate nessa rampa circular, a gente pode descrever esse ponto, né, que denota o trajeto como o quê? O raio de circunferência, que é um módulo, ou seja, a intensidade, multiplicada pelo vetor que determina a direção e o sentido do movimento. Então, calculando a velocidade desse ponto P, eu derivo em relação ao tempo uma derivada parcial disso aqui e obtenho o que? O R, que é uma constante, já que é um movimento restrito circular, o R não vai variar, como a gente viu na coordenada polar. Então, a única coisa que vai variar em relação ao tempo aqui é só o de θ, porque ele varia em função do tempo, ele não é invariante como a coordenada inicial, que é a cartesiana. Ele varia. Portanto, ficaremos com a derivada do de θ, que é igual a θ ponto vθ. Beleza? Então, está aqui a equação restrita reescrita da outra forma. Como trabalhamos com a restrição no espaço? Nesse caso aqui, sempre que estivermos analisando restrições em espaço, a melhor coordenada a ser trabalhada é uma coordenada de trajetória, porque ela vai trabalhar com qualquer trajetória, em um espaço aleatório. Então, sempre coordenada normal e tangente vai ser a coordenada que iremos trabalhar em uma restrição ou não do espaço. Então tá aqui, um P em função do espaço, com a posição em x em função do espaço e y em função do espaço. Para obter minha velocidade, eu derivo isso aqui em relação ao espaço e obtenho essa equação aqui, que é o s dois pontos multiplicado pelo vs, e depois eu obtenho a minha aceleração. Basicamente, gente, eu só estou reescrevendo aquelas equações de coordenadas de trajetória novamente, porque aquilo ali caracteriza uma relação de restrição. O que pode mudar para que eu considere aquela equação como uma restrição? É eu dizer que alguma daquelas componentes é zero, ou eu dizer que alguma daquelas componentes ali é uma constante, porque eu restringo ela de variar, ou eu dizer que ela é igual a zero, porque basicamente estou dizendo que é uma constante, já que zero é uma constante. Ou seja, quando eu defino uma incógnita, definindo ela como uma constante, ou zerando a mesma, embora zero também seja uma constante, eu estou restringindo o meu movimento. Se eu definir ela como uma equação que varia, eu estou restringindo meu movimento, também posso restringir meu movimento se essa variação se der em apenas uma direção ou apenas em duas direções, dependendo de cada caso. Então, basicamente, restrições e aplicações é eu definir o que significa cada incógnita. Então, cada problema ele vai ter uma restrição específica. Imagine se eu tivesse um problema que nunca houvesse restrição. Seria impossível de calcular. A gente nunca conseguiria resumir um problema físico em uma equação matemática, porque tudo ia estar sempre variado. O que de fato é a realidade, mas a gente não trabalha com a realidade em si. Porque, por exemplo, eu quero denotar aqui a velocidade de um carro de drag, que é uma corrida de aceleração. Então eu tenho que meu carro ele vai fazer 200 km em 10 segundos. 200 km por hora em 10 segundos. Então aqui a gente já está denotando que o meu movimento intrinsecamente vai ser o quê?
um movimento em uma direção, já que o carro vai ter que se mover em uma linha reta, né, para percorrer isso na menor distância e no menor tempo. É uma noção básica. Temos que também o quê? A minha aceleração vai ser uma constante ou uma variável, dependendo do que eu informar. Temos também a parte dessa definição que a minha velocidade inicial é zero e que a final vai ser 200 km por hora. E obviamente depois eu vou ter que converter isso para metros por segundo. E daí eu tenho uma restrição de movimento translacional, ou seja, o meu movimento poderia ser geral, poderia se mover em qualquer canto do espaço, mas eu acabei de restringir ele a uma reta, para que meu carro ele se mova na menor distância possível nesses 10 segundos, para ele obter o que? Para obter os seus 2 km, 200 km por hora. Então, basicamente, essa é uma restrição que eu defini. Como seria um caso que eu não definisse nada? Seria o movimento do universo. Aí fica aquela pergunta, nossa, eu não tenho uma equação que consiga analisar muito o universo. Não, não tem. Sempre estão tentando buscar uma equação aproximada, mas nunca há. Por quê? Porque nada está fixo. Como é que eu vou definir um referencial inicial se nada está parado? Então fica aí essas noções um pouco mais abstratas, né? Sempre a restrição é importante para a gente resolver um problema. Então está aqui um movimento retilíneo, né, que não é uma restrição. Eu poderia ter um movimento em x, em y e z, mas eu denotei que meu z e meu y é igual a zero. Portanto, meu movimento vai se mexer em uma altura fixa, em um z fixo, e simplesmente em função da posição. E a gente pode reescrever isso em formas trigonométricas. Se eu denotar aqui o seno de 0 graus, o meu ângulo da minha posição não vai variar. Portanto, eu só vou ter o cosseno, que ele vai valer 1, como está descrito aqui. E meu valor do meu vetor vai depender simplesmente do valor numérico. Tem um movimento oblíquo, como o lançamento vertical. Como é que eu faço o cálculo? Descrevo o cálculo para cada caso. Se eu quero trabalhar com caso horizontal, trabalho com um caso. E se eu quiser trabalhar com vertical, trabalho com outro. Posso denotá-lo dessa equação aqui também, que basicamente eu estou restringindo o meu movimento a partir do meu referencial aqui inicial. Outra maneira de restringir o movimento. E tem restrições de hipolias, que eu acho que vai ser a definição mais importante para a gente trabalhar. E depois disso a gente começa a resolver os probleminhas. Tá bom? Então vamos lá. Polias e suas restrições. Então, em casos como esse, é necessário a gente esboçar um diagrama de corpo livre. Por quê? Um diagrama de corpo livre simplificado ele vai ser interessante para a gente denotar também as forças que estão envolvidas no problema e para a gente denotar esse deslocamento, tá? Mas nesse caso aqui, vamos esquecer pelo viés de força. Vamos trabalhar com o diagrama de corpo livre aqui só para deslocamento. Vamos esquecer essa força aplicada aqui, tá certo? Quero que vocês analisem a minha relação de restrição em uma apolia só pela análise de deslocamento. Então vamos fazendo diagrama de corpo livre para deslocamento. Fica aí a dica. Então, mas não precisa ser fiel ao real, que no caso é eu trabalhar com a força. Se você colocar a polia à esquerda indo para baixo, inclua algo que ajuste os dados como incremento. Ou seja, eu estou descrevendo aqui como meu passo a passo para a gente fazer essa restrição. Então, eu denotei aqui um exemplo de duas polias. Uma polia móvel, que tem uma carga pendurada, e uma polia fixa, como a gente está vendo aqui. O que acontece se eu colocar a polia da esquerda indo para baixo? Ou seja, se eu denotar essa polia daqui, indo para baixo, descendo. Cadê a minha caneta? Descendo. O que acontece com a minha polia 1? Simplesmente a minha polia 1 ela vai subir. Isso é uma imposição que a gente está fazendo de abstração. Possa ser que a minha polia suba, pode ser que a minha polia desça, a gente não vai saber. Quem vai determinar o sentido de movimento vai ser os sinais. Tudo isso tudo isso levando em conta um sistema de referência inicial, tá bom? Então eu estou denotando um sistema de referência onde? Estou denotando um sistema de referência em cada polia. Então basicamente estou tendo um sistema global, que ele pode estar em qualquer canto dessa barra, que é onde a gente vai determinar essa altura, e tenho vários sistemas locais. Um sistema local aqui, um sistema local aqui, e isso vai ser importante para a gente trabalhar com o nosso movimento, assim como eu tenho também um sistema local aqui. Sistemas locais, eles são sistemas de referência, que podem ser cartesianos ou não, que vão depender do primeiro sistema, que é o sistema inicial, o global. Então,
usando essa definição do sistema local, em cada polia dessa aqui eu estou analisando esse deslocamento. Então eu estou deixando de analisar essa variação aqui lateral. Não quero saber o comprimento lateral entre as polias. Eu só quero analisar essa variação vertical aqui, tá? Essa variação vertical. Depois a gente vai levar em conta o arco de circunferência da polia, que é onde passa o fio. Mas vamos por parte, como diria Jack. Então vamos lá. Se eu denoto a minha polia 1 indo para baixo, o que acontece com a minha polia 2? Obviamente que a gente poderia denotar essa minha polia 2 aqui rotacionando, puxando esse fio nessa direção aqui anti-horária. Ou seja, esse fio estaria subindo. Então a gente está denotando essa polia com o fio subindo. Reescrevendo isso aqui, deixa eu passar a página. Pronto, teria esse movimento. Fiz aqui um pontilhado da polia, ela se movendo para baixo. Ela desce em um incremento ΔX, ΔX para cá e ΔX para cá, tá certo? Ou seja, esse fio aqui ele vai aumentar em ΔX e esse fio daqui ele vai decrescer em ΔX. Tranquilo? Porque a mesma distância que ele percorre aqui é a mesma distância que ele vai subir ali. Beleza. Assim como esse fio 1, ele vai subir um ΔX1, que não necessariamente tem que ser equivalente a esse ΔX. 2. Tranquilo? Esse ΔX1 diferente de ΔX2. Sempre importante a gente notar isso. Outra coisa que é importante também a gente notar. Esse meu cabo aqui, ele vai decrescer em ΔX2. Por quê? Se essa minha polia aqui, ela desce com uma certa altura, cadê a minha linha? Essa minha polia desce em uma certa altura, essa parte aqui sobe em uma certa altura. Assim como essa carga ela vai descer a mesma altura que esse aqui desceu e que esse aqui subiu. Por quê? Porque o movimento está fixo aqui, essa carga está fixa nessa polia. Então, se essa polia desce, deixa eu ver aqui, 1 metro, essa carga vai 1 metro para baixo e esse fio aqui ó, vai 1 metro para cima, porque são deslocamentos equivalentes. Já aqui ó, não necessariamente se movimenta em 1 metro. Pode ser meio metro, pode ser 2 metros, depende da relação de polia, que é essa restrição que estamos montando agora. Então, como a gente descreve esse incremento? Deixa eu ver se eu consigo botar a página. Tira isso aqui. Pronto, botei. Para ver essa suposição de linha tracejada, levaremos em conta os incrementos. E quais são os incrementos? 2 ΔX2 mais 1 ΔX1, isso vai ser equivalente a 0. Carlos, eu não entendi nada. O que significa isso? Por que 2 ΔX2? Por que mais ΔX1? Simples. Como é que a gente descreve o comprimento do fio? Essa é a missão, descrever o comprimento do fio. Eu tenho que vou denotar aqui meu comprimento do fio como o quê? Eita, bora que a gente aparece aqui. Escrevi de amarelo, de verde agora, amarelo. Tenho aqui meu comprimento da polia como L. Então eu defini L como o comprimento da polia. Beleza. Vou deixar mais fino. L meu comprimento da polia. Então fino também. Denoto aqui X2 como o meu comprimento até encostar na polia 1, ou seja, daqui para cá é o meu X2. Denoto o meu arco de circunferência, no qual o fio está passando pela polia 1, que é metade de 2πr, ou seja, 2πr1 sobre 2. Lembrando que R1 é o raio da polia 1. Eu denotei como raios diferentes. Mais X3, denotando X3, o ponto que o fio sai do primeiro até a entrada da segunda polia é o meu X3. Tá aqui o meu X3. Incremento agora meu arco de circunferência da polia 2. Tá aqui, que é 2πr2 sobre 2. 2πr2 sobre 2. Que é o arco, metade do arco de circunferência dessa polia. Metade do arco de circunferência não. Não, tá certo, metade da circunferência, não é a circunferência toda. Já falo besteira. Enfim, e o meu X1, que é de onde o fio sai da polia 2 para a ponta do fio, no qual a gente vai estar puxando. Tudo isso sem levar em conta a força, estou só analisando o deslocamento. Aqui é um diagrama de corpo livre para deslocamento. E igual isso aqui é o quê? A meu L, que eu denoto agora o meu comprimento de fio. Beleza, missão 1 cumprida. O comprimento do fio é constante, já que ele é invariável, né? Não tem como ter uma corda que ela vai estar variando.
Então, basicamente, por causa de polias, a gente considera esse comprimento do fio constante como uma consequência de uma hipótese. Que hipótese é essa? É que meu fio ele é indeformável. Então, ou seja, ele não se contrai e não tensiona, ele não vai se expandir. Ele só fica inerte lá. O mesmo tamanho de entrada e o mesmo tamanho de saída. Beleza? Então, após isso aqui, a gente tem a definição, levando em conta o x1 também, a definição do que? Do meu L, que é o meu comprimento do fio. Tranquilo. Agora, o que acontece se eu incrementar o ΔX2 de deslocamento arbitrário, que é o deslocamento hipotético? Eu vou ter agora aqui uma nova definição. E essa nova definição vai ser a seguinte. Eu vou ter o meu x1, x2 e x3, que é essa altura daqui, essa altura daqui, essa altura daqui, como já expliquei antes, que é os comprimentos dos fios antes da polia. Tenho os meus arcos de circunferência da polia, metade deles, 2πr1 sobre 2 e 2πr2 sobre 2, tá aqui os mesmos, já retirando os dois, né, que foram divididos aqui em cima. Beleza? E adicione os incrementos. 2 ΔX2, um ΔX para cá e outro ΔX para cá, ambos ΔX2, variações de altura desse vetor. E ΔX1, ou seja, esse incremento de variação daqui. E o que acontece se eu somar essas duas expressões? Aqui de L, já que esse aqui também denota um comprimento L. Por que denota um comprimento L equivalente ao mesmo? Porque se eu subo essa altura, se eu desço essa altura, significa que eu subi essa altura. Então, 2x2, 2ΔX2 mais ΔX1 é equivalente a zero. Por quê? Menos 2ΔX2 é equivalente ao mais, porque ele está para cima, ΔX1. Essa é a hipótese da gente. E é o que a gente vai obter ao somar essas expressões agora. Somando essa equação com essa equação, a gente obtém isso aqui. Então, vamos cortar o x1, x2 e x3. Vamos cortar os arcos de circunferência, metade dos arcos de circunferência das polias. E só obteremos a relação de incremento que a gente fez. Ou seja, 2ΔX2 mais ΔX1 é equivalente a zero, uma constante. E a partir disso, a gente já consegue montar a relação de polia. E qual é a relação de polia? Se eu tenho uma polia móvel, que é algo que a gente vai explorar isso na dinâmica, eu vou ver se eu consigo trazer um experimento em sala, na quinta-feira, ou no dia de aula, vou ver se eu consigo montar isso aí depois. Que é o seguinte, toda vez que eu tenho uma polia móvel, para que ela desça 1 metro, essa polia aqui, ela vai ter que descer metade desse 1 metro, ou o inverso, dependendo da forma que eu equaciono isso aqui. Portanto, ΔX1 é equivalente a menos 2ΔX2, ou seja, se eu puxo 1 metro para baixo, esse ΔX aqui não vai ser 1 metro, ele vai ser meio metro. Por quê? Porque eu vou subir meio metro aqui e vou subir meio metro aqui, totalizando os 1 metro de deslocamento para baixo. Assim como se eu descer 1 metro para cá, aqui eu não vou descer 1 metro, eu vou descer mais de 1 metro. Por quê? Eu desci 1 metro para cá e 1 metro para cá. Portanto, o meu total vai ser 2 metros de subida. Então, essa é a relação de polia que a gente montou. Então, a partir dessa relação de movimento, de deslocamento, a gente consegue denotar também uma forma para velocidade e uma forma para aceleração. Que é basicamente eu derivar isso aqui. Se eu derivar, eu vou ter o quê? 0 é equivalente a 2 multiplicado por ΔX2 ponto, mais ΔX1 ponto. Vamos estar aqui. Derivando de novo, obter isso aqui. Então eu já tenho as relações para esses animais aqui, sempre que eu precisar. Beleza? Deu para pegar aí, galera? Deixa eu ver se tem alguém aqui no grupo dentro que possa alguém sair. Bora não, assim, né? Tranquilo, tá? Então, se ninguém falou nada, eu vou considerar isso como tranquilo até aqui. Tô tranquilo. Não, tô tranquilo. Até aí, quando você tava fazendo aqui no almoço aí. Beleza. Então, simbora. Então, vamos agora fazer um probleminha, já que a gente acabou a teoria de hoje. Então, a gente já viu restrições, vimos aqui, definições de polia, que é uma restrição de deslocamento, sempre com um L constante, que é o comprimento da polia constante. Vimos outras restrições no espaço
Vimos aqui as equações cinemáticas para vários tipos de aceleração. Vimos aqui umas definições básicas de grau de liberdade, movimento relativo e movimentos básicos. Então já cumprimos toda a estrutura inicial e agora vamos para a questão problema, que é o ápice da aula. E essa questão só vai ser resolvida quando a gente tiver preparados ou preparadas, né? Além disso, a gente vai ter que também ter o conhecimento da aula passada, que é a aula de sistemas de partículas. Ou sistema de coordenadas, né? Pode ser um sistema de partícula ou de corpo extenso, tanto faz. É um sistema genérico. Então, já que todos estão preparados ou preparadas, vamos embora. Essa questão vai ser a questão de prova. O gabarito dela já está no drive, tá? Então, vamos fazer ela porque ela vai ser muito importante. Após a decolagem, um helicóptero sobe em linha reta em um ângulo constante de rampa. Cadê meu pilotinho aqui? Meu ângulo constante de rampa. Vou de verde agora. O que bendito é meu ângulo constante de rampa? É esse ângulo aqui, é o meu ângulo beta. É um ângulo que não vai variar. É uma rampa invariante. Esse ângulo aqui, ó, ele é constante. Portanto, meu helicóptero ele vai estar com única variância aqui, que é o meu θ. Ou seja, se a gente definir aquela noção de grau de liberdade, eu só preciso do meu θ para descrever meu problema. Então já fica aqui interessante. Fica o questionamento. Se eu tenho um ângulo que ele é importante para a descrição de movimento, que tipo de coordenada eu trabalho para definir essa minha movimentação cinemática? É simplesmente a minha coordenada polar. Por quê? Porque eu tenho um ângulo polar, que é um ângulo que vai estar variando, tem um deslocamento aqui de A para esse meu B, onde meu helicóptero está, que eu vou chamar de X por enquanto, e tem uma relação aqui de comprimento de A para esse ponto aqui onde está o ângulo de rampa. E tenho aqui, ó, um local adequado para o meu posicionamento do sistema global. O meu sistema de referencial inercial YX. Então eu já tenho todas as características para trabalhar com um sistema de coordenadas polar, aliado ao meu sistema global definido em A, que já é a primeira hipótese do problema. Então, seu voo é rastreado por um radar localizado no ponto A. Aí chega agora o questionamento. Determine a velocidade escalar do helicóptero em termos de D, beta, θ e d, θ dt. Olha que maravilha de questão. Ele quer basicamente que a gente monte uma equação de velocidade escalar. Como é que eu obtenho uma velocidade escalar? Sempre que eu quero obter uma escalar, ou seja, algo que só dependa do seu valor numérico, vou botar aqui no N, eu tenho que tirar um módulo, como eu já deixei aqui ressaltado. Então, se a minha velocidade ela é um vetor, como é que eu tiro o módulo de um vetor? Eu simplesmente normalizo. E a equação para obter a norma de um vetor é a normalização euclidiana. Tem outras formas de normalizar? Tem, mas essa aqui é melhor. A gente vai somar todos os termos da primeira componente ligado ao primeiro vetor unitário, que pode ser R ou não, soma todas elas e eleva ao quadrado, depois soma com o outro termo ligado ao meu outro vetor unitário, que é em decorrência do ângulo de inclinação, eleva ao quadrado e tiro a raiz de todo esse troço aqui, para obter a norma do meu vetor velocidade. E isso aqui me entrega o quê? Me entrega um escalar, porque ele não depende nem de R e nem de θ, como eu tinha descrito aqui anteriormente, antes do piloto ser apagado. Tranquilo? Então eu vou fechar aqui para a gente abrir a resolução que já está lá. E lembrando, como eu não tenho mesa digitalizadora, eu sempre já vou ter a questão resolvida aqui nas monitorias online. Oi? Essa aí é conta, viu? Essa aí deve conta. Essa daí é problema. Cadê o gabarito dessa prova aqui? Pronto, dessa prova aqui, ó. Ela é uma questão do BIA, para quem duvida que o professor coloque as questões do BIA, ó, ela é do BIA. Ela é aqui, ó, pronto, acho de cara, aceitei de primeiro. Questão 1.69. Geralmente o professor tem o costume de pegar algumas questões de livro. Geralmente ele pega mais do Tong. Mas como ele está na metodologia de fazer mais questões do BIA, porque o Tong é um livro ruim de achar material, porque você nunca vai ver um PDF do Tong digital, né? E também não vai ver o solucionário dele, a não ser que alguém faça e mande, né? De caridade.
Então o professor está aderindo a trabalhar com BIA de vez em quando. Então vocês vão ver esse costume aí. Mas voltando para o caso aqui. Que é a questão 3, que é uma questão que Brown já disse que ela é o conta. Então tá aqui, ó. Temos um ângulo de rampa, o problema e vamos resolver. Esse gabarito aqui, ele tá bem rico, porque eu deixei tanto a forma do professor denotar, que é essa letra aqui, dele, a letra do professor, e botei embaixo a minha letra. Você já conhece de cara a minha letra feia aqui. Então, quando ver a minha letra, já vai comparar aqui. Eita, essa aqui é a letra de Carlos. Aí vocês comparam o resultado com o do professor e as formas de fazer. Vocês observem que o professor ele responde de forma bem simplificada, né? Bem sucinta. Diminui e tal. E eu já trago uma bagagem bem grande, porque o professor já tem mais conhecimento, né? E eu deixo bem detalhadinho aí. Para quem for dar uma olhadinha, fique à vontade aqui. Mas vamos descer para resolver sem tagarelar muito. Eu vou apresentar a forma que eu resolveria o problema e depois eu vou apresentar a forma que o professor descreve, que é como eu estou apresentando aqui. Vamos embora. Tem aqui o problema. Então, zoom aqui. Pronto. Se o ângulo de rampa é constante, que é o beta, que ele já disse aqui no problema, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter o seguinte, o helicóptero ele é rastreado a partir de A. Então, para determinar essa velocidade escalar, eu primeiramente, a primeira etapa do problema vai ser eu denotar meus dados. E quais são os meus dados que eu tenho? Nesse caso aqui, eu dei o D com valores numéricos, né? Porque a questão que eu fiz quando eu estava resolvendo isso, foi a questão 169 do BIA. Aí ela tem os valores numéricos. Mas vamos abstrair os valores que eu deixo de forma genérica e só substituo os valores no final. Então isso não atrapalha a forma de equacionar aqui. Tá certo? Só para quem estiver lendo depois. Oxi, não tinha nenhum número lá porque Carlos botou número. Eu estou só refrisando esse detalhe. Mas vamos abstrair essa parte de dados. Se ele desse, a gente já fazia isso de colocar. Mas se ele não deu, deixa para lá. Lembrando de fazer os cálculos de modo genérico. Vamos lá agora. Se o meu B, o ângulo de rampa, é constante, não faz sentido eu denotar uma coordenada polar para ele. Porque meu B é constante. Se eu tenho um θ constante, eu simplesmente vou derivá-lo e vou obter uma derivada de beta, que é o beta ponto, equivalente a zero. E derivando isso novamente, eu vou obter um beta dos pontos equivalente a zero. Então não é interessante eu trabalhar com o sistema polar para o meu beta. Porque se ele vai ser constante, para que eu vou trabalhar com o sistema de coordenadas para ele? Eu vou trabalhar com o θ. Por isso que eu denoto o meu sistema de coordenadas global em A, como tem aqui escrito, vou até reescrever por cima, com o x para cá e o y para cá. Lembrando que na direção de I a gente tem o vetor unitário j e na direção de x a gente tem o vetor unitário i. Tá bom? Eu denoto com chapéu. Então, a partir disso aqui, ó, a primeira etapa do problema vai ser eu achar o meu vetor unitário que consiga descrever essa relação polar. Então, eu descreverei um U de θ nesta direção e um V de θ nesta direção. Carlos, eu não gostei de U de θ e V de θ. Posso ter notado de outros não? Pode. Chama isso aqui ó, de E de R e isso aqui de E de θ. Usando o E, que é a notação alemã de vetor unitário, você está perfeito em criar um vetor unitário. Sempre que for criar um vetor unitário, tente colocar a letra E, que é a letra alemã mais adequada para um vetor. Evite botar um B1, como você geralmente vai ver em problemas. Apesar de que até eu, às vezes, fico usando B1, né? Enfim. Mas tá aqui, ó, o R e o Eθ, como eu denotei aqui anteriormente. E meu R e meu Eθ, eles também podem ser descritos como o θ e o Vθ, se ambos forem equivalentes. Aí eu já deixei aqui, pelo meu método né, de fazer, que eu simplesmente igualo um ângulo infinitesimal igual a zero, ou seja, o que acontece se meu θ for igual a zero? Aí eu tenho aqui o meu U nesta posição, e tenho o meu V nesta posição, ou meu ER nessa posição, e o E de θ nessa posição. Para um θ de 90 graus, como é que eu tenho? Tenho o meu ER nessa posição, e tenho um Eθ nessa posição de cá, ambos a 90 graus um do outro. E daí eu monto como é que ficaria o meu ER ou U de θ para cada caso e também monto o meu V de θ ou E de θ para cada caso. Lembrando que sempre tem que respeitar a mão direita. Então se eu boto o meu R para cá, o meu E de θ tem que estar sempre nesse sentido, 90 graus anti-horário. Nunca 90 graus anti-horário, no sentido horário. Nunca desse jeito como está aqui, ó. Nunca desse jeito. Sempre desse jeito aqui. Por quê?
porque ele respeita a regra da mão direita. Ele é destrógeno. E isso prova que se eu derivar o primeiro, eu obtenho o segundo. E se é necessário eu derivar o segundo, eu obtenho menos o quê? Menos o primeiro. Então é sempre interessante a gente trabalhar com essa regra para respeitar o sistema de coordenadas. E isso perde ponto, tá? Principalmente em cadeiras futuras. Vamos lá. Digo isso que eu já perdi ponto com isso. Então vamos lá. Descrevo aqui ó, o meu U de θ, o ER, como cosseno de θ na direção de I, seno de θ na direção de J. E descrevo que o meu é θ, ou o meu Vθ, que é simplesmente a derivada do primeiro, já que ele é destrógeno. Então aqui, ó, derivada do primeiro, seno de θ, menos seno de θ na direção de I e cosseno de θ na direção de J. Aí tá aqui algumas relações, se eu quiser, com cotangente, cossecante e secante. Mas eu acho que eu não vou chegar a utilizar isso não. Eu botei isso aqui porque você pode trabalhar com trigonometria inversa ou não. Como eu não gosto de inversa, eu não trabalho com inversa. Mas eu botei as informações aí para quem quiser. Vamos lá. Então, qual é o outro passo? É a gente... Eita, passei demais, ó. É a gente fazer o que? Determinar a origem do sistema cartesiano em A e analisar o sistema polar de coordenada. Beleza. Agora a gente vai buscar relacionar D com o vetor posição. Como é que a gente faz isso aqui? A gente basicamente vai estar trabalhando com uma restrição. Ou seja, vamos restringir meu movimento aqui na horizontal e na vertical. Por quê? Porque eu vou montar dois triângulos e a gente tem uma semelhança de triângulo. Aqui eu tenho o meu D, aqui tem o meu cateto adjacente em relação ao ponto A, tenho o meu cateto oposto em relação a A, assim como eu tenho aqui o cateto adjacente em relação a B, assim como eu tenho aqui também ó, o meu cateto oposto em relação a B. E notem, se os meus triângulos eles estão com a mesma altura y, o meu cateto, ou seja, a oposição, o cateto oposto a esses ângulos aqui pré-definidos, são equivalentes. Então, trigonometricamente, eu posso montar uma equação de equivalência com a semelhança de triângulos. Então, tá aqui, ó, decomposição. Decompondo, dx é igual d cosseno de θ na direção de I e dy d seno de θ na direção de J. Eita, passou a calção agora. Esperar o bonitão passar. Pronto, foi mais longe. Vamos embora agora. Então, b cosseno de beta. B cosseno de beta. Vou botar minha canetinha aqui em vermelho. B cosseno de beta e B seno de beta. Ambos vão ser iguais. O primeiro é bx e o segundo é by. Denotam aqui ó, a oposição. Cateto oposto, cateto adjacente. Lembrando que D é a hipotenusa do triângulo maior, que vai do ponto A até o ponto B, que é onde o helicóptero está. E aqui é o pontozinho de equivalência onde está o ângulo de rampa. Esse ponto daqui. Tá aqui ele, ó, esse pontinho aqui, que está a uma distância D de A. Então, faltando para resolver o meu problema, eu vou equiparar esses dois catetos opostos. Esse daqui com esse daqui. E o que acontece se eu igualar eles? Se BY é igual a DY, eu tenho, portanto, que D seno de θ é igual a B seno de θ. Se eu não quero trabalhar com termos de quê? Com termos de... Deixa eu voltar aqui para a questão. Deixa eu tirar da canetinha. Se eu só quero trabalhar com termos de B, D, beta, θ e dθ dt, eu vou fazer o máximo para que eu consiga me livrar de incógnitas que eu não quero, como esse B. Quem é B? B é esse ângulo que eu... Esse ângulo, ó, essa hipotenusa que eu coloquei, que vai do ponto de conexão daqui até o helicóptero. Ou seja, é a hipotenusa desse triângulo retângulo menor. E como eu não quero trabalhar com B, já que ele não é uma incógnita solicitada para resolver o meu problema, eu vou isolá-lo. Então, isolar B para utilizar o mesmo, excluindo ele. E como é que eu excluo ele? Na outra equação. Que outra equação, Carlos? Simples. Se eu tenho aqui que essa componente aqui, que vai até aqui, projetando essa distância aqui de B, é o meu cateto adjacente do meu triângulo maior em relação ao meu A, meu ponto A, eu tenho que ela é equivalente ao quê? A esse comprimento D daqui, somado com esse cateto adjacente ao ângulo beta. E isso eu consigo fazer
uma equação trigonométrica para resolver esse problema. Então, tá aqui a equação trigonométrica para resolver o problema. D cosseno de beta, que é o quê? Que é o cateto adjacente é igual ao comprimento D de A até aquele ponto onde está localizado o ângulo de rampa, mais o cateto adjacente ao ângulo de rampa. Como eu tenho as informações de B, descoberto na equação anterior, ao igualar os dois catetos opostos, eu consigo isolar essa equação aqui dentro. Olha que maravilha! Fazendo isso aqui, ó, eu obtenho uma equação em termos de D, de beta, de D, de beta, de teta, e nada dependendo dessa incógnita B que eu inventei. Perfeito, já cumpri basicamente o requisito do problema. Só falta obter a velocidade que ele quer no final, né? E agora a gente vai fazer o seguinte, reescrever essa equação em termos de D. E quem é D, Carlos? D, ele é meu vetor de deslocamento. Cadê? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Tirar o lápis. Deixa eu subir aqui. Pronto. D é o meu vetor de deslocamento. Ó. É o deslocamento que vai do ponto A até o ponto B. Então, o que foi que eu basicamente fiz agora com esse monte de equação trigonométrica? Foi montar uma expressão para o meu vetor posição. Vetor esse que vai ser necessário para que eu derive e ache a minha velocidade, já que a velocidade é a taxa de variação da posição em relação ao tempo. E se eu tenho uma equação de posição, se eu derivar em relação ao tempo, eu obtenho o quê? A minha velocidade. Perfeito. Então, a partir daqui, eu já tenho a resolução do problema. Vou voltar agora, descer para aqui para baixo. Descrevi meu D. Então, ó, notem que eu descrevi meu D sem trabalhar com equações inversas. Porque aqui eu poderia trabalhar com inversa a partir daqui. Eu poderia, nossa, isso aqui, ó. Isso aqui não é uma tangente, isso aqui é um cotangente, como está descrito aqui em cima. Ó. Cadê? Isso aqui é um cotangente, como está descrito aqui em cima. Então, a partir daqui do momento, já tem duas ramificações. Trabalhar com inversa não. Eu não gosto de inversa, então não trabalho com inversa. Inversa só me atrapalha. Então, continuando o cálculo, está aqui o meu animal simplificado. D, o vetor de deslocamento D, eu deveria ter anotado aqui um tio embaixo. D é o quê? O meu Dzinho, que é a minha de A, do meu A até o meu ponto de ângulo de rampa, multiplicado pelo seno de beta, dividido por cosseno de θ vezes seno de beta, menos cosseno de beta vezes seno de θ, que é basicamente eu estou abrindo aqui a expansão. Após eu mover esse cosseno de θ para cá, vou igualando ele para montar essa expressão aqui, mais simplificada do problema. Obviamente que eu posso simplificar isso aqui para uma propriedade trigonométrica. Óbvio, que é seno de beta. Primeiro vem o seno de beta na frente, tá? Nunca o cosseno. Seno de beta é igual a quê? Seno de beta, que é o primeiro ângulo, menos o θ. Essa aqui é uma propriedade trigonométrica que a gente trabalha. Eu já falei dessa poema, né, na aula passada, que minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, seno de A, cosseno de B, mais, como não está um mais aqui, né, a gente trabalha com menos, no caso vai ser menos, seno de B, cosseno de A. Pronto. Aqui é a minha propriedade trigonométrica simplificada se eu quiser. Mas eu deixei ela expandida porque, além de eu optar por não utilizar trigonométrica inversa, ao obter a posição eu irei derivar. Então é melhor derivar o que já está assim do que derivar uma equação trigonométrica simplificada. Vocês vão ver isso na prática. Filmar um pouquinho. Observação. Lembre que D está na direção radial. Após achar o D ponto, insira o cálculo completo e normalize para obter o escalar. O que danado significa cálculo completo? É uma maneira simplificada de dizer, lembre do seu vetor unitário ER. Por quê? Porque meu D não é um vetor de deslocamento aleatório. Se eu descrever um R para cá, ou o de θ, escreva esse animal levando em conta o ER e o Eθ. Porque os vetores unitários vão ser necessários para transmitir a propriedade de direção e sentido. Se você só trabalhar com o D, cadê a direção e sentido do meu deslocamento? Tá onde? Botar o meu deslocamento total. Cadê o meu? Bota para cá, bota para cá, bota para cá, bota para cá, bota qualquer canto no infinito. Então, é necessário descrever meus vetores unitários no cálculo. Então, voltando um pouquinho. Pronto, tá aqui. Então, para resolver o problema, é só pegar e botar um vetor unitário
Aqui, ó, eu boto aqui um R. E carrego ele até o final, se eu lembrar. Nesse caso aqui eu trabalhei sem o R, porque a gente vai precisar dele agora, só depois. Então, derivando o meu D, lembrando que a gente não está trabalhando com a equação genérica da polar ainda, estamos só derivando o deslocamento que a gente obteve, e depois a gente vai inserir na equação. Então, derivando em relação ao tempo, deixa eu subir um pouquinho. Tá aqui ele, ó, derivando, a gente vai ter aqui uma derivada do quociente. Então, eu vou derivar o animal de baixo e o animal de cima. Então, lembrando da propriedade, F sobre G, linha, é igual a quem? Ao de baixo, a função de baixo, multiplicada pela derivada da primeira função, que é o F', menos a primeira função, que é o seno, multiplicada pela derivada da segunda. E isso dividido pela segunda ao quadrado. Ou seja, pego o meu primeiro e derivo, encaixo aqui. Pego o meu segundo e derivo, encaixo aqui. Repito o meu primeiro aqui e repito o meu segundo aqui. E esse meu segundo vai ser repetido ao quadrado aqui. Aí, com essa repetição, a gente retoma para a propriedade trigonométrica, que é seno de beta menos θ. Ou θ menos beta, né? Dependendo da forma que eu quiser inserir. Enfim. Voltando. Cadê? Voltando aqui, pronto. Repito a primeira constante, né? Que é o Dzinho, e começa o cálculo. D seno de beta multiplicado pela derivada do primeiro, depois subtrai com zero, depois ó, encaixo o segundo quadrado, simplifico ele para sua forma trigonométrica. Aí vou simplificando a equação. Lembre que eu estou falando resumido, né? Porque depois vocês vão ver isso aqui na calma, né? Vão assistir a aula de novo, vão olhar o meu material, tudo isso na calma. Estou só representando aqui para a gente também não perder muito tempo com essa ideia. Continuo simplificando essa equação aqui, inserindo ela aqui, ó. O meu D ponto, ou seja, o meu deslocamento ponto é essa equação daqui, ó. Lembrando que eu até descrevi a propriedade do quociente aqui, tá? Só que esse lado tá invertido, ó. Isso aqui é para estar aqui, e isso aqui é para estar aqui. Beleza? Escrevi do lado errado. Tô continuando. Realizando o cálculo, vamos simplificar e obtemos essa expressão daqui, ó. Que ela vai depender de θ ponto, d seno de beta, cosseno de θ, que já é outra expressão trigonométrica simplificada, que é o cossa cossa senta senta, cosseno de A vezes cosseno de B. Se aqui tiver mais, fica menos. Como aqui está o menos, vai ficar mais. Aí fica cosseno de A vezes cosseno de B. Como tem menos ali, vai ficar mais. E se repete, seno de A, seno de B, beleza? Aí tem cada propriedade. Respeitando a propriedade, está aqui o valor numérico obtido. Então, a gente já tem uma propriedade do deslocamento. Feito o cálculo do deslocamento, a gente vai agora calcular o quê? A genérica da polar. Porque a gente não quer saber da forma trigonométrica inversa. Então, como é que a gente vai trabalhar com a trigonométrica polar? Como eu não escrevia... não escrevi aqui. Pronto. Como eu descrevo o meu deslocamento? Para coordenadas polares, a gente descreve o deslocamento D como o módulo do valor de D multiplicado pelo vetor unitário que transmite a direção e sentido, que é o meu R, ou V de θ, U de θ. U de θ. Beleza. Quem é o meu D? A gente tem uma equação para ele? Tem, porque foi aquela equação que a gente obteve lá no início. Cadê ela? Esta daqui, ó. Essa é a equação que eu insiro naquele canto da forma se eu quiser obter meu deslocamento. Mas a questão não quer deslocamento, ela quer velocidade. Então vamos continuar o cálculo. Cadê o cálculo? Aqui. Derivando essa equação aqui, como essa expressão, botando de verde agora, como essa expressão varia e isso aqui varia em relação ao tempo, derivando a regra do produto, daqui meu D ponto multiplicado pelo meu R, e depois meu D constante multiplicado pela derivada do R, que é θ ponto, é θ. E agora eu posso inserir todos os valores obtidos anteriormente. O meu D ponto, que é o que a gente obteve aqui em cima. Esse animal aqui vem para cá. O meu D, que é aquela primeira equação que a gente viu, que eu mostrei até agora há pouco, que é essa daqui, vai ser inserida aqui embaixo. Cadê? Vai ser inserida aqui.
e multiplica por θ ponto e o θ. Agora eu faço meu cálculo completo, que é inserir os meus vetores unitários. Perfeito. E agora, para a gente obter o escalar, que é uma norma euclidiana, eu pego essa maravilha aqui, elevo ao quadrado, pego essa maravilha aqui, elevo ao quadrado, e depois somo as duas e tiro a raiz quadrada, como está descrito aqui. Então tá aqui, ó, repassando, ó, o meu d ponto sendo repassado e elevado ao quadrado, e o meu d aqui elevado ao quadrado multiplicado pelo meu θ ponto da equação, que está aqui. E vou tirar a raiz disso. E o problema começa a ficar grande aí, porque você vai ter que integrar, vai ter que multiplicar quadrado e simplificar e etc. Até montar uma equação resultante e lembrar de outra propriedade. E qual é a outra propriedade deste animal? É isso aqui, ó. Cosseno ao quadrado de um ângulo qualquer mais seno ao quadrado de um ângulo qualquer é igual a 1. É basicamente você fazer Pitágoras duas vezes num círculo trigonométrico unitário. Aí tu obtém essa propriedade aqui. Não vou demonstrar não, mas tá aí, curiosidade para quem quiser. E daí a gente obtém a resultante. Escrevendo aqui de amarelo agora. O d escalar é o que saiu da raiz, que é as partes constantes, né? Foram tiradas quadrados. E o que saiu daqui da raiz foi 1, já que a gente obteve isso aqui, ó, depois de fazer um MMC grande. Então o resultado do meu d, ó, é mais ou menos isso aqui. Aí fica aquela dúvida. Como é que eu obtenho um resultado por trigonométrico inverso? Eu obtenho um resultado diferente? Não, eu obtenho o mesmo resultado. Porém, tu vai obter dessa maneira aqui, ó. Olha que coisa horrorosa. D, θ ponto, beleza, a gente fez essa primeira parte. Aí vem agora as trigonométricas, né? Tangente de beta, secante de beta, tangente de beta, cosseno de θ, seno de θ. Tudo isso aqui é equivalente a isso aqui, ó. Só que escrito de modo inverso. Para quem opta por trigonometria inversa. Então, minha dica na hora da prova, esquece inversa. Vai para o normalzinho que sempre dá certo. Então, aqui, ó, como era uma questão diferente que eu estava fazendo, o resultado dava para obter numérico. Mas, no caso da prova, a gente obtém isso aqui, ó, esse escalar. Que, ó, é equivalente ao do professor que ele fez aqui em cima, tá? E dependendo da forma que ele escreveu o beta ou θ, ficou dessa forma aqui, ó. D vezes θ ponto multiplicado por seno de beta sobre seno quadrado de beta menos θ. Agora vamos analisar do jeito que o professor fez. Tá? Então, a única coisa que pode estar diferente aqui é o sinal que pode dar equivalente ou diferente. Tá certo? Cadê o meu? Deu aqui, ó. O meu deu θ menos beta. Por que deu θ menos beta? Porque eu estou represando aquele erro que eu falei anteriormente. Então aqui, aqui, ó. O animal, quando foi aplicar a lei, não lembrou que primeiro vem o seno e depois vem o cosseno. Eu só vim lembrar depois que eu tinha acabado a equação. Aí, como eu estava com preguiça de reescrever tudinho, toda vez que eu venho apresentar essa questão, eu vou lembrar que, ó, primeiro você leva em conta o seno, depois você leva em conta o cosseno. Aí fica beta menos θ, e não θ menos beta, como eu fiz aqui no final, tá? Fica aí o critério, porque eu não quero reescrever essa questão tudo novo, não. Pronto, aí agora vamos analisar pelo método do professor. Já que o método de Carlos é mais grande, cheio de trigonometria, isso aqui, isso aqui. Vamos observar agora. O que Benito, o professor, fez? A mesma coisa que eu. Ele começou denotando ali, ó, vetores unitários, R e θ, e denotou até outros para uma posição de deslocamento diferente. Analisando o meu beta, ele fez um sistema de coordenadas para o meu ângulo de rampa que é constante. Eu optaria por fazer isso? Não. Por quê? Porque eu consigo montar uma expressão trigonométrica que deixe θ em função de beta, ou beta em função de θ, dependendo de como eu queira observar a equação. Mas ele optou por fazer outro sistema, o que é a opção dele. Ele descreveu aqui que o θ é uma constante e descreveu também que o θ varia com o tempo. Beleza, porque o helicóptero está sempre subindo. Tranquilo até aí, nada de novo. Aí chega aquela parte dele descrever a velocidade. Ele descreve a velocidade como ele quer, em função de D, B, θ e θ ponto. Essa notação aqui é o que a gente chama de notação de coordenada generalizada. Basicamente, ele está descrevendo cada coordenada importante, que é D, o beta, o θ e o θ ponto, e dizendo que essas são as coordenadas essenciais para a transmissão de movimento. Ou seja, ele quer que esse movimento seja em decorrência dessas
incógnitas aí, que são as coordenadas generalizadas do problema. Aí isso é o que é coordenada generalizada que eu falei no início. Só as incógnitas que limitam as configurações de movimento e determinam o grau de liberdade. Não necessariamente nesse caso aqui eu teria 4 graus de liberdade, tá? Eu só preciso do meu θ para descrever meu problema. Então, necessariamente em relação a esse problema, com o meu θ e com o meu R, porque o meu helicóptero ele sempre está se movendo para cima, ou seja, o meu raio está variando. Esse meu deslocamento D, que eu chamei de D na minha equação, está variando. Os meus graus de liberdade são θ e R. Eu não preciso nem de beta e nem de D, porque eles são constantes. Então, como eles são linearmente dependentes dessas primeiras, eu não preciso descrever D e beta, só θ e R. Mas enfim, continuando. Ele descreveu aqui a velocidade em termos de velocidade polar. Ele não fez aquela equação já como eu fiz aqui embaixo, que eu demonstrei o passo a passo aqui. Primeiro vem essa aqui. Cadê? Primeiro vem essa, depois vem essa. Que é a derivada em relação ao tempo. Ele já jogou logo de cara, né? Mas na prova não façam isso, tá? Tentem deixar as equações organizadas. Depois ele escreve aqui, a expressão VR igual a R mais V θ, que é igual a VR'. Basicamente ele está igualando os vetores aqui para trabalhar com eles. E ele continua a descrever aqui, nesse caso ele não optou por fazer por trigonometria. Eu optei de uma forma mais fácil, né? Porque trabalhar com decomposição a partir de trigonometria. Ele de cara já aplicou regra do seno. Como é que ele fez? Ele simplesmente disse que, de modo mais prático, o deslocamento R está sobre o seno desse ângulo aqui, que teoricamente é escrito como π menos beta. E esse meu R' está para o quê? Está para o meu seno de θ, ou seja, R' está para seno de θ. Isso é igual ao meu R, que está para seno de π menos beta. Essa aqui é a regra do seno. Tá? Você poderia também aplicar isso, não tem maneira nenhuma. De todo jeito você vai obter que essa componente de altura aqui é equivalente. E não precisa de regra do seno para saber disso. Tá? Então, fazendo aqui a regra do seno, você monta uma equação de R em relação de uma forma mais simplificada. Depois você reescreve essa equação utilizando as definições que ele deu anteriormente aqui, dos vetores, né? E forma o seu Rzinho aqui, d seno de θ sobre seno de beta menos θ. Já simplificou a equação. Agora ele vai derivar, né? Derivar esse animal daqui. Então, derivando, ele vai obter o quê? R ponto, né? R ponto linha, que é igual a isso aqui. Vou derivar o primeiro e vou derivar o segundo. Lembrando de aplicar a derivada do quociente. Está aqui o meu resultado. Depois, ele continua expandindo a equação, como está aqui, da forma abaixo, e já insere de cara na coordenada polar. Feito isso, ele já resolve o problema. Já chega no valor que ele quer para a solução. É a maneira mais prática, Agora, eu não acho uma maneira mais visual. Para mim, eu acho mais fácil fazer o passo a passo, porque é basicamente a metodologia, uma receita de bolo. Então, se eu consigo aplicar um método que é equivalente para essa questão, para outro problema eu também consigo aplicar o mesmo método. E do jeito que ele fez, eu não acho interessante. É uma forma válida, é uma forma simplificada e resume o tempo de prova. Sim, ajuda bastante. Mas ela não se aplica a todos os casos, né? Porque aqui, ele denotou mais 2 vetores unitários. E eu optei por não fazer isso. Isso facilitou o problema para ele? Facilitou. No meu caso, dificultou, já que as minhas contas ficaram bem maiores. Aí fica aí a dica para vocês, tá certo? E aí, galera, deu para pegar esse exercício? Lembrem de depois dar uma olhadinha. Eu acho que eu vou fazer para você. Dê uma olhadinha depois no material, porque esse exercício é bem complicadinho. Aí se tiver com dúvida, quiser que eu faça na monitoria, eu faço, depois eu mando. Ou se realmente não entendeu, depois eu venho e gravo todo o passo a passo, até com eu fazendo lá no quadro mesmo e mando. Beleza? Tranquilo. Para quem estiver assistindo depois e não entender também, pode falar que eu refaço e posto novamente. Então, como já está perto de acabar o horário, eu vou fazer uma parte dessa questão aqui e deixo só a letra B e a letra C para cargo de vocês. Para quem quiser sair, pode ficar à vontade. Tá?
Então vamos lá. Essa questão aqui é da ficha, né? Porque para quem não foi para a monitoria presencial, a gente já fez até a questão do leite. Lembrando que essa questão 4 aqui está com erro na imagem, que depois eu vou colocar quando eu tiver um tempinho. Primeiro eu tenho que achar qual é essa questão do bico, até agora não sei nem onde é que é, qual o número. Depois eu boto a imagem. E vamos continuar da questão 7, já que a do leite eu já fiz, que é um movimento ao bico. Então vamos lá. Lembrando que todos os cálculos dessas equações eu vou postar depois lá no Drive, quando tiver um tempinho. Vamos lá. A rotação da haste OA em torno de O, tudo em referência a esse colar aqui. Deixa eu vir para cá. A rotação da haste OA em torno de O, ou seja, temos uma rotação em torno de um ponto, que é o caso que eu descrevi, é definida pela relação θ igual a π multiplicado por 4t quadrado menos 8t, onde θ e t são expressas em radianos e segundos, respectivamente. O cursor B, que é essa barrinha verde aqui, desliza ao longo da haste de tal modo que sua distância O é r igual a 10 mais seno de π vezes t. T é o tempo, onde r é expresso em metros e t em segundos, como está escrito aqui respectivamente. Para um tempo de 1 segundo, determine a velocidade do cursor, que é a velocidade b, a aceleração do cursor total e a aceleração do cursor em relação à haste. Então aqui a gente já tem uma relatividade do movimento. Basicamente toda a teoria da aula nessa questão. Como é que a gente faz? Eu botei aqui o gabarito? Botei. Ah, tá mais então. É o quê? Alguém falou alguma coisa? Ninguém falou nada, não, cara. Ah, tá. É porque às vezes parece que tem alguém comentando aqui. Aí eu fico, oxe, que é isso? Acho que é o povo aqui na rua gritando. Enfim, vamos lá. Para o primeiro caso, a gente vai denotar os dados. E quais são os dados que ele nos deu? Ele nos forneceu o θ como uma função e o r como uma função. Sendo o R o quê? Essa distância do ponto O até o ponto B e o θ é esse ângulo de inclinação. Então, basicamente, a gente tem duas funções descritas que dependem intrinsecamente do tempo. Não são atemporais, são temporais. Como a gente começa a escrever o problema? Primeiro eu vou definir o sistema global, que é o cartesiano, em O. Por quê? Porque a partir dele eu consigo analisar um sistema de coordenada polar em decorrência desse ângulo polar θ, que ele sempre vai estar variando em função do tempo. Vou pegar um pilotinho aqui. Está aqui meu ângulo polar θ. O que é que eu faço depois? Eu vou atribuir vetores unitários para o ângulo polar. Então aqui na imagem, ó, eu atribuí um U de θ na direção radial, ou nessa direção aqui, ó, longitudinal de maior comprimento, e atribuir um V de θ na direção transversal a essa direção radial aqui, ou seja, perpendicular a essa direção radial, direção longitudinal. Feito isso, né, pelo método que eu apelidei carinhosamente de método de Carlos, eu simplesmente vou decompor meu U de θ e V de θ se for necessário eu saber quem é quem. Então, para descobrir quem é meu U de θ, lembrando que eu descrevi ele respeitando a regra da mão direita, o U de θ para cá, o V de θ tem que estar para cá, que é destrógeno. Da mesma forma, eu para 0 graus, eu tenho essa descrição aqui, e para θ igual a 90 graus, eu tenho essa descrição daqui, com o U de θ já inclinado em 90 graus, a partir de quê? A partir da minha vertical, então tá aqui meu ângulo de subida, como se a gente estivesse imaginando essa haste aqui agora. Se eu consigo desenhar ela aqui assim, pronto, com um ângulo de 90 graus. E a partir disso eu consigo analisar como é que estaria meu U de θ e V de θ. Feito isso, eu vou descrever agora as equações. Já coloquei aqui de modo simplificado. Pode ser mais ou menos seno de θ na direção de I, porque meu de θ não tem projeção horizontal, para o caso de 0 graus, e menos cosseno de θ na direção de J, menos porque ele está para baixo, em relação ao meu sistema cartesiano. Deixa eu apagar isso aqui. Meu sistema global, que está aqui. Eu nem coloquei ele, ó. Eu já ia perder ponto na prova. Tá aqui, ó. Ele está aqui. Meu Y aqui e meu X aqui. Eita, que maravilhoso. O X aqui. Então, em relação ao meu sistema cartesiano, ele não tem componente horizontal, mas tem componente vertical e para baixo. E já para 90 graus, ó, o meu V de θ, o meu U de θ, ele tem seno de θ na direção de I, positivo, porque ele tem uma componente na horizontal positiva,
E não tem cota no eixo vertical, porque a gente está vendo esse vetor aqui como um ponto. Um ponto aqui, ó, na origem. Então, a primeira parte concluída. Vamos para a segunda parte, meu v de θ. Para o meu v de θ, nesse caso aqui, ó, eu tenho que ele é mais cosseno de θ na direção de I e mais ou menos seno de θ na direção de J. Para 90 graus, eu tenho que ele é mais ou menos cosseno de θ e mais seno de θ na direção de J. Beleza, cumpri meu problema. Vamos para a segunda parte agora, que é... Para a segunda não, é para a terceira, já que a gente fez isso aqui a primeira, isso aqui a segunda. A terceira parte é a equação de coordenada polar. Então, eu vou descrever de modo genérico como ficaria a coordenada polar, lembrando que o meu cursor B ele pode se mover, ou seja, o meu R ele varia, tanto é que já tem até a descrição da equação, e meu θ varia. Então, eu consigo descrever a coordenada polar dessa forma mais geral possível. Começo descrevendo o meu deslocamento, que ele é o módulo de R multiplicado pelo U de θ, que é o vetor unitário que transmite a direção e o sentido. Direção radial ou direção em relação ao ângulo θ, e o sentido que pode estar centrípeta ou saindo do centro, depende de como for. Aí aqui, ó, descrevo o meu R, derivo para obter a velocidade, como você já está careca de saber, aplicando a regra do produto. R ponto o θ, depois derivo o segundo com R constante e derivo o de θ. O de θ, a derivada vai ser o quê? θ ponto v de θ. Como é destrógeno, se eu derivar esse primeiro, como está na matriz aqui, eu obtenho esse segundo aqui, ó. Já que a derivada é uma rotação em 90 graus. E respeita a perpendicularidade, que é justamente um ângulo de 90 graus. Continuando, meu R dois pontos é o quê? O meu, que é a minha aceleração, é o meu R dois pontos menos R θ ponto quadrado, U de θ, mais 2R ponto θ ponto, mais o que? Mais R θ dois pontos V de θ. Aceleração tangente, aceleração centrípeta, aceleração de Coriolis, aceleração angular, velocidade tangente, velocidade angular e só descrição de coordenada. Temos todos os significados na nossa mão. Então eu lembrei aqui o que respeita ao RMD, que é a regra da mão direita, né? Para que a gente consiga respeitar essa propriedade aqui de forma fiel. Porque se não respeitar a regra da mão direita, se primeiro vier um V de θ aqui e um de θ, isso aqui não vai ser desse sinal. Pode ser que aqui seja um mais. Eita. Vou ligar, peraí. Pode ser que isso aqui seja um mais, pode ser que isso aqui seja um menos, pode ser que isso aqui seja um menos, isso aqui seja um mais. Vai estar tudo trocado. E não é interessante. Então, voltando, vamos continuar. Agora a gente vai obter as incógnitas. Então, basicamente, a gente vai obter quem é este animal aqui, que é o meu R. Deixa eu tirar o meu cursor daqui. Vou botar meu cursor aqui. Perfeito. A gente vai obter, ó, quem é meu R, que ele já está dado na equação. Então, esse R equivalente a isso aqui. Depois eu vou obter quem é meu θ. Meu θ daqui. Vou obter quem é meu θ ponto ao derivar esse animal. E meu θ dois pontos ao derivar duas vezes isso daqui. E vou obter também o meu R dois pontos ao derivar duas vezes isso aqui. Beleza, então essa é a missão agora. Derivar. Então, derivando, está aqui meu R. Como ele é função do tempo, a gente vai derivar em relação ao tempo. A primeira vai dar 0, a segunda vai ficar 6 multiplicado por cosseno de πt. A derivada agora é do produto, né? Porque a gente deriva o argumento de fora e depois o argumento de dentro. Então, após derivar, ficamos com o π resultante, porque a derivada em relação ao tempo de πt vai ser só o π. Aí, derivando de novo para obter a aceleração, temos aqui, ó, menos 6π, o π vem para cá, o 6 vem para cá. Derivada do cosseno, menos seno, o menos está aqui na frente, πt, e o π, após a gente derivar o argumento, e de novo. Então, isso aqui vai para cá também. Beleza, então reescrevendo, a gente tem isso aqui. Então, já obtemos a descrição da aceleração, velocidade e deslocamento. Vamos obter o θ agora. Velocidade angular, aceleração angular e o ângulo. Está aqui o θ, não precisa mexer em nada. Vamos para a velocidade angular. Derivando isso aqui, ó, vou ter o quê? T, o 2 vai descer como a regra do tombo, vai ficar 4 vezes 2 e T a primeira. E aqui o T vai sumir, então ficou π
8 multiplicado por π, t vezes não, t menos 1. Beleza. Achamos a velocidade angular. Para achar a aceleração é só derivar isso aqui. Ó. Derivada, obtém 8π, o 1 fica 0 e só ficamos com t. E o t derivado vai ficar 1. Portanto, a gente obtém um resultado de 8π. Tranquilo. Daí vamos. Então, a observação é, podemos obter respostas em escalares ou vetoriais. Porque ele não especificou se quer em vetor ou se quer em escalar. Ele menciona aqui, ó. Determine a velocidade do cursor, vetorial ou escalar. Determine a aceleração total do cursor, vetorial ou escalar. Como ele se refere à aceleração total, nessa aqui intrinsecamente é escalar. E como ele quer a aceleração relativa, que é a aceleração do cursor em relação à haste, geralmente é sempre em escalar. Então, tirando a letra A, a letra B e a letra C em escalares, tá? Então, ó, fazendo a primeira questão, né, que eu vou deixar a letra B, a letra C para vocês se divertirem. Como é que eu vou fazer a letra A? Simples. Eu vou substituir. Se a minha letra A, ele quer que eu ache a velocidade do cursor, eu vou substituir aqui, ó, na minha equação de velocidade que eu já botei. Este animal daqui, ó. R ponto, o θ mais R θ ponto V θ. Resolvendo, tenho aqui, ó, substituindo o meu R ponto, cadê? Meu R ponto, vem para cá. O θ permanece, o meu R vem para cá, o meu θ ponto vem para cá e o meu V de θ permanece. Agora eu posso simplificar. Realizando esse cálculo aqui, ó, substituindo para um t equivalente ao segundo, como ele diz no escopo da questão, eu tenho que esse valor de equação aqui, deixa eu só isso aí, isso aqui, vira isso aqui, e na direção de θ. Já esse termo aqui, ó, para t de o segundo, isso aqui fica zero. Então, tudo isso aqui vai dar zero. Zero na direção v de θ. Portanto, o meu cursor, em relação ao meu sistema global, levando em conta essa barra aqui, ele só vai ter, ó, aceleração em termos de u de θ. Tá bom? Lembrando que u de θ, ele é igual aqui. O de θ ele é cosseno de θ na direção de I e seno de θ. Não, desculpa. Isso aqui é o caso genérico. A gente já descreveu. Tá aqui, ó. Meu U de θ é seno de θ na direção de I menos cosseno de θ na direção de J. Tá bom? Então tá aqui, ó. Se eu quiser obter o escalar dele, eu normalizo. Então normalizando, ó. Pega isso aqui, elevo ao quadrado e somo com isso aqui elevado ao quadrado. Como isso aqui vai dar zero, eu vou ter 0 ao quadrado somado com o valor disso aqui quadrado. Eu vou obter só o valor disso aqui numérico. Se me preocupar com o termo de IJ, já que como é o nome? A multiplicação de dois vetores unitários, ou seja, um vetor multiplicado por ele mesmo, é igual a 1. Então, a raiz quadrada de 1 vai ser 1. Por isso que ele não está aqui. Então, a gente obtém um valor em metros por segundo, tá certo? Tá aí uma forma da gente obter o valor também. E a letra B e a letra C ficam para vocês. E por hoje aqui a gente... Deixa eu ver se tem alguma coisa. Não, a gente encerra a aula. Então aí, galera, valeu, obrigado pela atenção. E é isso. Até a próxima. Poxa, esse post já acabou do Naruto, é muito bom. Isso aí é sensacional. Nunca vou deixar de trazer. Maravilhoso. Aí, pronto, Carlos, aí nas quintas-feiras tu tá fazendo aquelas questões da lista, né? Então, Isso, exatamente. Eu vou fazendo as questões da lista e sempre que eu tiver um tempinho, eu digitalizo as respostas e posto. pronto, vou tentar também ir na quinta-feira de manhã. Pronto. Se puder ir, melhor ainda. Se não puder, se preocupe não, que eu vou sempre estar digitalizando. Aí quando chegar perto da prova, eu faço uma aula extra só de questão. Fechou. Fechou? Beleza, então é isso. Valeu aí. Valeu, Brown. Para a apresentação aqui agora. Obrigado, viu, Carlos? Aí. Obrigado de verdade. Obrigado a você, cara. Depois Obrigado, assista com calma a aula aí. Oi? Depois assista com calma a aula. Vou tentar fazer de novo